Olá, tudo bem? Vamos continuar aqui nossa correção da prova do exame de suficiência, a segunda de 2021. Vou para a questão número 2 aqui, que é a próxima. Vamos ver do que ela trata. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Olha lá. Já estou vendo aqui um balanço com anos comparativos. Se tiver no padrão das questões, a gente pode esperar uma questão de fluxo de caixa. Como sempre, a minha dica para vocês, vai para a pergunta antes de olhar os dados. Porque aí, quando eu estiver olhando os dados, eu já vou processando como é que eu vou trabalhar com esses dados e quais dados me interessam e quais podem ser descartados. A gente ganha tempo na resolução fazendo isso. Então, pulei os dados, vou para a pergunta. Considerando exclusivamente essas informações, e a norma que trata da demonstração dos fluxos de caixa indique, respectivamente, o caixa gerado ou consumido com fornecedores e clientes, de acordo com o método direto. Ele nem precisava falar de acordo com o método, para eu saber qual foi o caixa gerado ou consumido por clientes e fornecedores, o único jeito que eu tenho para fazer é pelo método direto. Isso significa o quê? Traduzindo essa pergunta, eu quero saber quanto eu recebi de clientes num determinado exercício, isso é o caixa gerado, e quanto eu paguei a fornecedores, ou seja, o caixa consumido durante esse mesmo período. Se eu der uma olhadinha nas respostas, eu tenho duas respostas repetidas para o caixa dos fornecedores. E eu não tenho nenhuma repetida para o cliente. Atenção, que aqui é 250 positivo e aqui negativo. Isso significa o quê? Como estratégia de prova, eu vou pelo caminho mais curto. Eu vou resolver o fluxo de caixa do cliente. Se eu estiver segura da minha resolução, se eu souber o que eu estou fazendo, eu respondo a questão fazendo só esse pedaço. E aí eu não precisaria fazer duas contas diferentes. Então, vamos lá. Para que eu faça essa resolução, eu vou precisar movimentar o razonete dos fornecedores e movimentar o razonete dos clientes. Vou lá no meu Excel. Como é que se comporta o meu razonete do cliente ao longo de um exercício? Eu tinha um saldo inicial e vou chegar num saldo final. Isso é óbvio para qualquer razonete. O que aumenta o saldo desse razonete do cliente? Tudo que eu vendi a prazo. E o que diminui o saldo desse razonete? Aquilo que eu recebi. Porque os recebimentos vão entrar no banco. Qual é o objetivo do fluxo de caixa? É saber essa informação, quanto eu recebi. Então, o que eu estou buscando é quanto eu recebi. Eu vou descobrir isso por diferença, usando as outras informações desse razonete. A venda que é feita na empresa, ela tem como contrapartida uma receita de vendas. Isso aqui eu consigo na DRE. O saldo inicial e final do razonete eu consigo no balanço. Então, por diferença, eu vou descobrir o recebimento. Ah, Camila, mas e se nem todas as vendas foram a prazo? Não tem problema, porque quando eu fizer essa movimentação, tudo que não tiver pendurado como a receber é porque foi recebido. Para o fluxo de caixa, tanto faz se eu recebi ontem ou hoje. Eu quero saber quanto eu recebi neste ano. Se já foi direto no momento da venda ou depois, não muda nada. Então, num primeiro momento, a gente trata toda a venda como a prazo e quando a gente faz a diferença para o saldo final do cliente, a gente diz que todo o resto foi recebido, certo? Então, vamos lá buscar essas informações. Voltando lá na prova. Agora sim eu vou olhar os dados. Eu tenho um balanço patrimonial e uma DRE. Começo com o ano anterior, de 2019, e depois vem 2020. Nem sempre é assim. Aliás, normalmente é o contrário. Primeiro vem o ano atual, depois o ano anterior. Então, muito cuidado com isso. Vou dar uma olhada nas contas. Por quê? Porque eu poderia ter, assim, uma cerejinha do bolo, se o exercício quiser complicar. Ele pode colocar adiantamento de cliente, ele pode colocar perda estimada no recebimento de crédito, que são coisas menos usuais, mas que também podem atravessar ali o nosso razonete do cliente. Vamos ver o que a gente tem aqui. Disponíveis, que são os dinheiros
clientes, estoques, aplicações financeiras, investimento imobilizado e intangível. Então, daqui só me interessa mesmo clientes. Lá do outro lado, no passivo, fornecedores, salários a pagar, financiamentos e as contas de PL. Nada disso vai interferir naquele razonete do cliente. Eu quero, então, saldo inicial 1.200 e final de 950. Vou substituir aqui. Faltam as vendas, que vão estar lá na DRE. Vamos lá na DRE. Dou uma olhadinha em todas as informações também para não comer barriga. Receita de vendas é o que eu quero. CMV, um menos o outro, cheguei no lucro bruto. Despesas administrativas, de vendas, resultado financeiro e depois outras receitas. Então, só quero daqui essa receita de 4.800, que eu vou substituir lá no razonete e no Excel. Não subestimem o poder de organização que um razonete te dá, tá? Não economiza razonete na hora de fazer a prova, porque isso, às vezes, é a diferença entre você colocar a soma certa, entre você fazer um raciocínio correto ou não. Então, olha só, se eu quisesse escrever isso que está aqui no razonete, numa frasezinha matemática, eu podia escrever assim, o saldo final, ou seja, o que sobrou no cliente é o saldo inicial mais tudo que eu vendi menos tudo que eu recebi. E é isso aqui que eu vou resolver agora. Então, meu saldo final, 950. Saldo inicial, 1.200. Vendas, 4.800. E o recebimento eu vou chamar de R aqui, eu não sei. Se eu for para o lado de lá, o R passou para lá positivo, vai ser 1.200 mais 4.800, que dá 6.000. Menos 950. O R, então, é 5.050 positivo. O total que eu recebi de cliente no ano. Vamos lá na prova. Tem essa resposta? Temos essa resposta. Caixa gerado pelo cliente, 5.050. Marca a letra C e segue o baile. Tá? Aqui terminaria a resolução dessa questão. Eu vou fazer a solução dos fornecedores porque ela tem um detalhezinho interessante e pode ser que caia na tua prova e você precise fazer. Mas isso é uma coisa pedagógica, não é para responder a questão aqui. A questão está respondida, tá bom? Vamos fazer a mesma lógica para os fornecedores. Então, vou voltar lá no meu querido amigo razonete e vamos pensar do mesmo jeito que o cliente aqui para os fornecedores. Então, na conta fornecedores, eu tenho as minhas compras a prazo. Eu vou ter um saldo inicial, no final do ano eu tenho o saldo final. O que alimenta, o que aumenta essa conta? As minhas compras. E o que baixa daqui? O que baixa daqui são os pagamentos, que é o que eu estou tentando descobrir. Acontece que o fornecedor, ao contrário do cliente e de várias outras contas que caem nessas perguntas de fluxo de caixa pelo método direto, o fornecedor ele tem uma ponte antes de chegar no resultado. Essa compra, ela não tem contrapartida no resultado, assim como a venda a prazo, porque antes ela dá uma paradinha no estoque. Então, eu vou ter que trabalhar com esses dois razonetes juntos. Vamos lá no estoque. O que acontece com o estoque ao longo do ano? Eu também tinha um saldo inicial, também tenho um saldo final. O que alimenta, o que aumenta o estoque? As compras. Tudo que eu compro vem para cá. E o que baixa do estoque? Aquilo que eu vendi e que vai se transformar na despesa, que é o custo da mercadoria vendida. Tudo bem? Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que resolver primeiro o razonete do estoque para pegar o CMV. Aliás, desculpa, para pegar o compras e levar para o fornecedor para depois descobrir o pagamento, que é a nossa meta. Eu tenho que fazer a mesma coisa para dois razonetes, porque pensa comigo o seguinte, eu não tenho a informação no balanço e na DRE do pagamento nem da compra, mas eu consigo chegar na compra movimentando o estoque. Então, é isso que eu vou fazer. Vamos lá no balanço. Estoque inicial e final, 530 e 510, tá aqui, ó. No balanço, 530, 510. As compras eu não sei, é o que eu quero descobrir, mas eu tenho como saber o CMV, porque está lá na DRE. Custo da mercadoria vendida, 2.660. Vamos lá, então, 2.660.
Vou resolver aqui do ladinho, igual eu fiz o do cliente. O saldo final do estoque é igual a tudo que eu tinha, saldo inicial, mais as compras, menos o CMV. O que eu quero descobrir é a compra. Então, vou passar a compra para o lado de cá. Menos compra, vou chamar de C aqui, é igual ao saldo inicial de 530, menos o CMV de 2.660 e menos o saldo final de 510. Se eu fizer essa conta aqui, menos compra vai ser igual a menos 2.640. Então, o total das compras é 2.640. Tudo bem? Como eu descobri, então, que a compra é 2.640, vou botar ela até de uma outra cor aqui, agora eu posso ir lá no fornecedores. Isso aqui, gente, não tem segredo, mas eu preciso ter uma bagagem mínima de conhecimento de débito e crédito e de como funcionam os razonetes para que isso faça sentido. Então, se tiver uma coisa absurdamente difícil para você, não fica batendo cabeça no fluxo de caixa, não. Dá um passo para trás, estuda operações com mercadorias. Entende, de fato, o que acontece na contabilidade quando você compra e vende. Quais são as movimentações que você tem que fazer de débito e crédito, que aí vai ficar mais simples, tá? Não fica batendo cabeça se estiver muito difícil, não. Então, agora eu vou lá buscar saldo inicial e final dos fornecedores. Vamos lá. Fornecedores, 745, 770. Então, saldo inicial, 745, 770. Compra, eu acabei de descobrir. E agora eu vou descobrir o pagamento por diferença. Então, vou fazer aqui do lado a continha do fornecedor. O saldo final do fornecedor, o que sobra a pagar, é o que eu tinha a pagar, mais tudo que eu comprei, menos tudo que eu paguei, que eu vou chamar de P aqui, que é o que a gente quer descobrir. Então, vou passar o P para o lado de lá. P é igual ao saldo inicial de 745, mais a compra de 2.640, menos o saldo final. Se eu fizer a continha aqui, vai dar 745 mais 2.640 menos 770, P 2.615. Vamos lá no gabarito e vamos ver se a gente chegou nessa resposta. Olha lá, menos 2.615, menos porque é saída de dinheiro. Então, paguei 2.615 para os fornecedores. Beleza? Não tem segredo, tem método, tem cuidado com os dados, atenção se o saldo inicial está na primeira coluna ou na segunda, e principalmente uma calma na hora de resolver, de colocar isso no razonete, tá bom? Me diz aí se vocês entenderam, se está muito difícil, como eu disse para vocês, dá um passo para trás que ele vai te acelerar depois, beleza? Até já!